Tá sabendo da novidade? A Clínica Alfa agora oferece densitometria óssea e raio-x, exames essenciais para avaliar a saúde dos ossos, prevenir a osteoporose e investigar dores, quedas e alterações no corpo. E o melhor de tudo, os exames são realizados todos os dias. Aqui você também encontra colonoscopia, endoscopia, mapa 24 horas, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames laboratoriais e muito mais. Tudo em um só lugar, com segurança, qualidade e atendimento humanizado. Clínica Alfa, agende pelo WhatsApp 74999893211 e acesse nosso Instagram. Estamos na Avenida Coronel Terêncio Dourado, em frente à Secretaria de Educação de Irecê. Apoio Cultural, Grupo Mercfruti União, Supermercado Barbosa, Mercfruti União e Ofertão Supermercado em Lapão. A sua cesta básica mais barata da cidade. No Supermercado Barbosa em Irecê, você vai encontrar tudo em gêneros alimentícios, produtos de beleza, frutas e verduras pelo menor preço e a carne mais barata e o pão mais gostoso da cidade. Você, dona de casa, faça suas economias. Procure o Grupo Mercfruti União e economize de verdade. Na Avenida Tertuliano Cambuí, em Irecê. É no Salão Puro Glamour que você, mulher, vai se tornar uma diva. Cortes, botox, selagem, escova, hidratação, coloração, depilação, manicure e pedicure. Salão Puro Glamour, Avenida Adolfo Moitinho, 1228, em frente à Igreja de Cristo. Bairro Lagoa do Tió, Zap 75 998 12 31 64. Organização Rosa. Salão Puro Glamour. Você sabe quais são os seus direitos? No trabalho, na família, na comunidade. Muitas dúvidas surgem no dia a dia. Chegou o programa Direito em Debate com o advogado e professor Edel Torres. Toda semana, um bate-papo claro, objetivo e sem complicação sobre os temas que fazem parte da sua vida. Fique ligado, todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia. Direito em Debate. Informação que transforma. Nosso endereço na internet: Rádio Liderança Web, Irecê, Bahia. Rádio Liderança Web. Um show de audiência.
Bom dia! Começando mais um Dialogando na Liderança. Agora são exatamente 11h03. E hoje nós temos aqui como nossa convidada aqui, né, a Karine Santiago, coordenadora da Unifam, unidade aqui de Irecê. Né? E ela veio para falar sobre um tema muito interessante: quais profissionais realmente terão espaço nos próximos anos. Muito interessante para vocês que vão nos acompanhar a partir de agora aqui pela Rádio Liderança. E a Karine, ela tem a formação em mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, MBA em controladoria de empresas, MBA em contabilidade nas empresas, especialista em educação digital e também graduada em administração e pedagogia, uma ampla formação, né? Com certeza muito conhecimento ela tem para contribuir com a gente hoje neste bate-papo aqui na Liderança. Bom dia, Karine Santiago, muito bem-vinda aqui na Rádio Liderança. É um prazer enorme ter você aqui para falar de educação, né, do ensino superior aqui, com foco aqui para toda a nossa região de Irecê. Muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, e tratando de um tema que é tão discutido, que é como vão se tornar essas profissões nos próximos tempos, na nova realidade que a gente vive. Agradeço a oportunidade de estar aqui e conto também que possamos ter uma discussão brilhante e abarcar ainda mais esse ponto tão importante sobre a construção dessas profissões e dessa formação que estamos vivendo nesse período. Com certeza, Karine, este tema, quais profissões realmente terão espaço nos próximos anos, tem muitos jovens que devem ter muitas dúvidas, né? Com certeza, porque às vezes quando eles vão ingressar numa faculdade, né, o primeiro ano, são muitos jovens, a maioria são muitos jovens e ainda tem dúvidas sobre qual profissão escolher, qual curso, né, ele deve ingressar. E a Karine veio para esclarecer isso aqui pra gente, porque ela está atuando, né, na Unifam aqui de Irecê, e com certeza muitas novidades boas e oportunidades para vocês que vão nos acompanhar. Karine, hoje muito se fala sobre profissões do futuro. O mercado mudou bastante nos últimos anos. Quais competências e habilidades as empresas mais valorizam atualmente em um profissional recém-formado? Quando a gente fala em profissão, a gente não está falando apenas no curso em si, mas de habilidades que vai além da formação técnica que é construída naquele processo. Então hoje, muito se fala, vamos ser substituídos, mas até que ponto essa substituição ela existe? Quando a gente fala em profissão, estamos olhando para todos os pontos, desde as habilidades emocionais, técnica, criatividade, relacionamento interpessoal e também a habilidade de atualização. O processo de mudança, ele tem sido cada vez mais constante. Então, a formação que ela aconteceu nesse processo atual, ela vai se atualizando. E nós, enquanto profissionais, precisamos estar atento a essa logística. E é o que eu sempre reforço. Uma graduação, uma especialização, um mestrado, realmente a gente tem o diploma em mão. Mas o que é que compõe esse diploma e faz com que o profissional ele se diferencie no mercado? Quando a gente olha hoje para as profissões, em qualquer área que a gente vá citar, saúde, tecnologia, gestão, o número de profissionais disponíveis no mercado de trabalho ele é alto, mas profissionais que realmente atendem às necessidades das empresas e do mercado hoje, ela é mais específica, porque não se fala apenas de conhecimento técnico, mas do potencial agregado a esse processo de transformação, de resolver problemas, de lidar com pessoas, que hoje é o que a gente vê no dia a dia, e o poder de habilidade e desenvolvimento mesmo de acompanhar a necessidade que o mercado ele vem nos demandando. Então a comunidade, a nossa realidade, ela vem cada vez mais mudando a necessidade, e nós enquanto profissionais e mais diretamente ligado à educação, estimular isso nos nossos estudantes, do poder que a educação ela tem em transformar, mas do poder que nós temos em mãos de fazer essa diferença na transformação. Não é apenas cursar uma graduação, mas sim fazer dessa graduação um poder de transformar o mercado de trabalho e a sua carreira.
carreira, tanto a sua carreira pessoal quanto a carreira profissional. É interessante, né? Porque às vezes é aquilo que eu falei. A pessoa pensa que é só estudar, né, Karine? Só estudar é o suficiente, mas não é. Quando se une a prática, a teoria, aí faz muita diferença na vida da pessoa, né? Quais áreas vêm apresentando maior crescimento e empregabilidade atualmente? Hoje, na Unifam, Unidade de Irecê, nós temos mais de 10 cursos atuais rodando na nossa unidade, e a gente tem cursos de diferentes áreas, tanto da área de saúde, de gestão, de tecnologia. E quando se fala no maior crescimento e empregabilidade, a gente volta àquela discussão. A área de saúde não se fala muito menos na questão de cada vez mais se preocupe com a qualidade de vida, com a questão de saúde. Então, a demanda da área de saúde, ela tem sido crescente. E a gente vê a importância que tem se dado a esse cuidado, do cuidado da saúde nas diversas áreas que existem. Hoje a gente tem cursos de diversas áreas de saúde, nutrição, farmácia, radiologia, terapia ocupacional, e a gente vê esse avanço na necessidade e na demanda do mercado. Quando a gente vai para a área de tecnologia, é quando a gente visualiza que cada vez mais é uma demanda crescente. Tudo que a gente envolve a questão de tecnologia, seja em trabalho, em casa, na educação, em todos os processos. Então, assim, quando a gente se fala o potencial do curso na questão de empregabilidade, vai muito da formação e da construção, enquanto nós, pessoas, estudantes e profissionais, estamos construindo. E a área de gestão não é diferente. Como a gente tem o curso de administração, de contábeis, a realidade de gestão, ela tem mudado no mercado de trabalho, nas empresas, mas a formação nessas áreas, ela não está diminuindo. O que a gente precisa entender é que os profissionais, os estudantes precisam entender que a necessidade do mercado hoje é resolver problema, é lidar com pessoas, é lidar com a necessidade de mercado. Então, essa empregabilidade, ela não tem diminuído, ela tem ficado mais criteriosa nesse processo de seleção, e nós, enquanto estudantes, o tempo todo, ficar atento à atualização e à necessidade que esse mercado está exigindo. Então, é muito mais da formação técnica, mas sim com a formação prática, de atrelar todas essas habilidades dentro desse processo de formação que a gente vem vivenciando. Então, quando se fala em maior crescimento e empregabilidade, a gente precisa olhar muito para a construção que a gente tem feito enquanto nós estudantes, mas que todas as áreas, elas têm um poder de empregabilidade e crescimento muito alto, desde que atenda à demanda atual que o mercado vem exigindo. E diante de todos esses desafios, como a Unifam prepara os estudantes para essas novas exigências do mercado? Isso. A Unifam chegou em Irecê e foi um ápice na questão da variedade de cursos e de formação que ela vem oferecer. A Unifam, já muito conhecida e renomada na unidade de Feira de Santana, creio que muitos já conhecem dessa realidade, e atualmente estamos com a unidade aqui em Irecê e em Ipirá também. E quando a gente se fala na entrega de um potencial ao estudante, a Unifam, ela pensa na qualidade e no atender a necessidade desse mercado mesmo. E foi aí que a gente pensa em qual metodologia. E hoje a Unifam, ela trabalha com a metodologia ABP, que é a aprendizagem baseada em projeto. E o que é isso, Karine? Quando a gente vai para a prática, os alunos, eles têm a vivência desde o primeiro semestre com a realidade, com a resolução de problemas e diversas áreas, visitas técnicas, projetos de extensão. Então, desde o primeiro semestre, o aluno, ele é o centro da formação. Ele traz o potencial deles ali e a intensificação da vivência prática. Quando a gente fala do curso de gestão, eles já fazem projetos que lidam com problemas reais. Então, eles trazem soluções para esses problemas reais. Claro que com o suporte docente para acompanhar esse processo, mas é atrelando. Eles têm o subsídio teórico e atrela, enquanto profissional, como resolver aquela solução, como é a vivência isso na prática. E nós, enquanto profissionais da área de educação, sempre tivemos muito essa
esse questionamento de atrelar o que é que eu vejo na prática e como isso vai ser transformado no real, no mercado de trabalho, como é que eu vou chegar, o que é que eu vou fazer, como vão ser minhas atividades. E a ideia enquanto Unifam, enquanto técnica de aprendizado, é muito trazer esse foco. O foco enquanto profissional que está sendo formado ali e o quanto essas experiências práticas e a realização mesmo de problemas na prática, eles vão te dar segurança para atender a essa necessidade do mercado. Então, desde o primeiro semestre, os alunos eles têm contato com essa realidade prática e são o centro do processo formativo. O centro trazendo suas experiências, suas necessidades, além de todo o nosso corpo docente, além da formação técnica, a gente também valoriza trazer a formação de mercado, que eles tragam essas vivências e essas necessidades que nosso mercado de trabalho ele atua. Muito bem. Nossa, esclarecendo muitas dúvidas de muitas pessoas, com certeza. Quero aqui mandar um bom dia para Maria da Penha Barbosa, que está nos acompanhando, perguntando se está tudo bem, graças a Deus. A Raven Rodrigues também, e a produção do programa colocando aqui: bom dia, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Dialogando na Liderança. Para você que está nos acompanhando, né, quiser fazer a sua pergunta aqui na live, pode mandar também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Alguma pergunta, que é o nosso WhatsApp, é o 74999085252. Participem, mande o seu áudio ou então mande a sua dúvida aqui na live para nós, tá bom? Que a Karine com certeza vai responder. E agora, Karine, um dos assuntos mais comentados atualmente é a conexão entre teoria e prática. Como a Unifam desenvolve essa prática ao longo da graduação? Você falou em projetos, né? Eu acredito que deve ser o ponto forte dessa prática aí ao longo dos anos. Justamente, quando a estrutura da Unifam ela veio trazer essa metodologia de aprendizagem baseada em projeto, a gente traz a perspectiva de projetos, que a gente denomina como projeto integrador. E é nessa perspectiva que os alunos eles vivenciam a realidade prática na área que eles estão estudando, ou seja, de gestão, de saúde, de tecnologia, vivenciando a realidade das empresas e trazendo essa perspectiva. Então, nós iniciamos agora o nosso primeiro semestre e todos os alunos eles já tiveram contato com a realidade do mercado de trabalho. A estrutura da instituição ele traz a perspectiva de laboratórios justamente para atrelar e a prática, a vivência, a realidade. O que é que eu estou estudando e como é que eu vou levar isso para a minha realidade de mercado de trabalho. Então, isso tem uma inter-relação muito potente no sentido deles saberem qual o objetivo daquela técnica e como aplicar realmente na prática. Então, desde o início, nós temos a aplicação de vários projetos, de estudos de caso, de atividades em laboratórios, das experiências reais, tanto deles enquanto alunos, quanto deles enquanto os profissionais do corpo docente nosso, trazendo essa instigar o aluno nessa perspectiva de construção enquanto o seu currículo. É o que eu sempre reforço. Desde o início da nossa formação, da nossa graduação, nós estamos construindo o nosso currículo. O objetivo não é só a finalização e receber um diploma, mas o que estamos construindo nesse processo enquanto profissionais que vão ser formados. Porque, na verdade, uma coisa é fato, né? Quando o aluno ele tem a possibilidade, tem a oportunidade de estudar e também estagiar na área ou ficar engajado em algum projeto, com certeza a diferença é muito maior no final do curso. Sim, com certeza. E nós temos um público muito direto ligado ao mercado de trabalho, muitos que já estão no mercado de trabalho e vêm no propósito de atrelar. Então, a realidade de integração entre esse processo de formação educacional e o mercado de trabalho, ele instiga muito esse processo. E esse contato dos nossos alunos nas empresas de IRECE e de região faz com que eles conheçam esses profissionais que estão sendo formados e, posteriormente, a possibilidade de agregar o seu grupo ali de trabalhadores. Então, assim, esse contato é muito importante. A criação de network nesse processo é importantíssimo para os nossos alunos. Então, voltando àquele ponto que eu falei no início, a quantidade de profissionais formados, eles têm aumentado cada vez mais. Mas qual o potencial desse profissional? E esse contato desde o início, a habilidade,
o interesse, a desenvoltura faz com que esse network seja criado desde o início do trimestre e um potencial de agregar ao seu grupo de trabalhadores dentro daquela empresa. Então é muito importante, e ainda mais que a Unifam, enquanto Unifam Polo Irecê, ela atende não só a cidade, mas toda a micro-região que compõe a nossa cidade. Então muitos alunos que vivenciam essa realidade nas cidades circunvizinhas, eles estão tendo esse contato, tanto na área de saúde quanto de gestão, o que faz com que formem enquanto profissionais e esse mercado de trabalho conheçam o potencial de estudantes que nós temos dentro do Polo Unifam Irecê. E você falou em network, a Unifam, porque para o aluno que está ingressando, por exemplo, ele ainda não tem essa visão, né, que ele precisa, já que o certo seria desde o primeiro ano mesmo, conforme você vem colocando. Mas a Unifam possibilita o aluno, né, a ter esse network com as empresas da região? Sim. Quando a gente fala nesse contato, e quando eu falei do nosso corpo docente, a gente tanto avalia a formação técnica quanto a formação prática. E o contato desses profissionais no mercado de trabalho de Irecê e região faz com que essa facilidade deles ingressarem no mercado de trabalho. Então, assim, a área de saúde, tendo contato com PSF, com clínicas, com instituições, para que eles levem esse projeto de extensão. Então, assim, o projeto de extensão, ele precisa ser prático. A turma de fonoaudiologia, por exemplo, teve um projeto de extensão dentro da escola, de apresentar as metodologias, o que é. Então, esse contato faz com que esses vínculos sejam criados, e esse contato com o mercado facilita justamente essa construção e posteriormente uma efetividade dentro da organização para ser um trabalhador. Eu acho que todo centro universitário, toda universidade, ela tem alguns alunos que já trabalham em algumas empresas, né? E eu acho que isso também favorece na questão do projeto. Existem alguns projetos que o aluno trabalha em alguma empresa e ele já utiliza, né, este elo para poder ele elaborar esse projeto? Isso. Nosso projeto integrador, por exemplo, trazendo para a área de gestão, que eu sou uma das docentes dos cursos de gestão, eles selecionam uma empresa real e traz essa prática de avaliar qual é a estrutura dessa empresa e qual o objetivo inicial, identificar as lacunas, quais são os principais problemas dentro daquela empresa, seja na área financeira, de atendimento, de marketing, e dentro da realidade deles, é claro que avaliando o primeiro semestre ainda, eles entenderem quais são os projetos e quais são os pontos críticos de melhoria. E dentro desse processo de transformação, eles apresentam um projeto de intervenção à própria empresa, do que poderia melhorar, quais estratégias poderiam ser usadas, claro que com o suporte do corpo docente, e a partir daí eles acompanham esse processo. Iniciamos no início do trimestre, que agora já estamos se aproximando do fim, eles apresentam essa proposta, faz as sugestões de melhoria e acompanham esse processo do que foi melhorado, do que precisa de atenção, e ao final do trimestre faz a apresentação. Então, um vínculo ele já foi construído, um apoio ele já foi dado enquanto instituição, e ele, enquanto estudante, já mostrou o quão potencial ele tem de melhoria dentro daquela instituição. Então, são projetos que vivenciam e colocam o estudante na realidade prática, e mostrando esse potencial. Logo nos primeiros semestres, com o apoio, é claro, do corpo docente para auxiliar nessa construção, mas com o central ali, o estudante, ele fazendo a realidade prática com o seu conhecimento técnico que foi explorado no decorrer desse processo. É interessante, né, para quem vai ingressar e acha que não consegue estudar, não tem como pagar a sua mensalidade. Então, se o aluno engajar mesmo com vontade, com foco, né, se comprometer, com certeza as oportunidades elas surgem muito no decorrer do curso. Isso. E eu, né, gosto sempre de comentar na vitrine. Eu sempre falo, independente do ambiente que vocês estejam, sejam profissional, pessoal, em qualquer lugar, vocês deem sempre o melhor de vocês. Até porque em todos os espaços nós somos observados. E observados no sentido de construção mesmo. Qual é o
potencial. Então, em uma sala de aula, em uma empresa, tudo isso é observado. É a desenvoltura, o empenho, a dedicação. Então, em diversos espaços, nós temos que sempre olhar, independente do local, do momento, dar sempre o melhor enquanto estudante, o melhor enquanto profissional, e é isso que o mercado vem exigindo, desse potencial de agregar a empresa. Então, é muito de observar e conduzir nessa construção enquanto currículo pessoal, enquanto currículo profissional. E mais uma perguntinha para você, Karine. Quais experiências os estudantes vivenciam durante a graduação que ajudam diretamente na preparação profissional do aluno? Nada mais do que o que a gente vem discutindo muito, as visitas técnicas, os projetos de extensão, o contato com as empresas das diversas áreas, contato com os profissionais, os nossos laboratórios. Então, diante dessas vivências, a gente consegue aproximar e sair das quatro paredes de uma sala de aula. A gente tem ali a estrutura realmente que o aluno é o centro, mas qual é a realidade que me espera lá fora? E é a partir desses momentos, dessa construção, que a gente sabe, é isso que me espera e é isso que eu preciso construir nesse processo que eu estou sendo oportunizada. Eu tenho 4, 5 anos ali para desenvolver essas habilidades e tenho um mercado de trabalho que demanda do meu serviço, mas com algumas especificidades. Então, esse contato diretamente com a parte prática do nosso mercado de trabalho faz com que, enquanto eles, estudantes, entendam que o incentivo que a gente tem feito desde o início de estimular a prática, de estimular esse contato com as organizações, com as empresas, faz com que eles entendam essa necessidade e foquem nessa construção enquanto currículo, enquanto pessoa mesmo.
aqui com o Dialogando na Liderança, 11 horas e 27 minutos. E a nossa convidada de hoje é a Karina Santiago, coordenadora da Unifam, unidade aqui de Irecê. E um bom dia para vocês que estão nos acompanhando, que estão chegando agora na live também. O Ailton Alves, ele fala bom dia, Gessi, ele fala de Lapão, bom dia, Ailton, bem-vindo aqui na Liderança. Para vocês que já estão aí, compartilhe a nossa live para que mais pessoas venham participar conosco aqui do nosso podcast, um assunto muito interessante, né? Hoje o tema é quais profissões realmente terão espaços nos próximos anos, e às vezes a gente fala, Karine, já entrando num assunto que me veio aqui agora, que eu lembrei aqui agora de um assunto que às vezes a gente fala, não é só para jovens, né? Porque para estudar nunca é tarde começar. Não é verdade? Justamente. Quando a gente fala em educação, e quando eu sempre falo, nunca é tarde. E sempre é um processo de aprendizado nessa construção. E não existe uma linearidade quando se fala no processo de construção. Muitas vezes se pensa, preciso terminar o ensino médio, cursar um ensino superior, e muitas vezes no meio do caminho isso é desviado. E tranquilo, tudo bem. Até porque o tempo de uma pessoa nunca é igual ao outro. Então precisamos entender que a necessidade é sempre de estar atual, de sempre estudar, de incentivar esse processo, mas não existe um tempo certo. O tempo é o que você decide, escolhe fazer o seu ensino superior. Nunca é tarde para estudar. E o impacto que isso traz, não só no processo formativo profissional de vocês, mas no processo de conhecimento pessoal mesmo, de incentivo, de motivação, de entender que quando decidimos fazer algo por nós, isso impacta diretamente no nosso processo de construção enquanto pessoa. É isso aí, não perca a oportunidade, viu? Qualquer um de nós, né? Nunca é tarde para a gente começar, né, a estudar, porque se tem uma vantagem na vida, é que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente nunca, né? Ele é seu para sempre, e quem gosta mesmo de estudar, de adquirir conhecimento, somar e compartilhar com as pessoas, que é o mais importante. Tem uma frase, né, do César Souza, que eu sempre lembro muito dele, Você é do tamanho do seu sonho. Você já viu falar desse livro, do César Souza? Já sim. Nossa, eu sou encantada, porque ele fala, às vezes quando a gente entra na faculdade, a gente tem um sonho, né? Eu quero me formar, quero ser isso, muitos querem ser médico, outro quer ser advogado, outro quer ser psicólogo, são vários os sonhos, né, de muitas pessoas. Então, e o César Souza tem uma frase que me marcou para sempre. Se você sonhar com os pés nas nuvens e a cabeça nas nuvens, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas se você sonhar com a cabeça nas nuvens e os pés no chão e compartilhar com as pessoas, com certeza o seu sonho vai se tornar uma realidade e você pode ter muito sucesso. Porque o conhecimento, ele não é só pra gente, né? Justamente. O conhecimento é para você compartilhar com as pessoas. E como isso faz um bem danado para você também, que é docente, né? Sim, sou docente e trabalho também na parte de gestão. Então, quando sempre tenho contato com os estudantes, eles falam, qual é o melhor curso? Eu digo o que você gosta e o que você quer fazer a diferença. Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, é uma demanda diária. Você precisa todos os dias ter aquela rotina, trabalhar todos os dias e precisa agregar e ser algo que você quer, no sentido de querer e de motivar naquilo e fazer a diferença naquele curso. Então é muito uma escolha pessoal e de entender qual o meu objetivo enquanto pessoa, enquanto profissional, isso agrega a mim, tenho interesse nessa formação, então eu sempre foco. O melhor curso é o que você gosta, o que você se sente bem e o que você vai te motivar a fazer a diferença no espaço onde você estiver. Com certeza, é isso mesmo. E tem aqui Rosinei Santiago, bom dia, parabéns, olha aí. Obrigada. É minha mãe. É sua mãe? Isso. Olha só. Isso mesmo. Tem que participar, né? Mãe tem que participar sempre e incentivar também. Olha, sua filha é maravilhosa. Que conhecimento. Parabéns mesmo para ela. Eu já falei isso aqui para ela também. Já elogiei muito. E, Karine, agora quero fazer aqui uma colocação. Quais são
hoje os principais diferenciais da metodologia aplicada pela instituição que é a Unifam? Quando eu iniciei falando da metodologia ABP, é uma das primeiras universidades que trazem essa metodologia justamente no sentido de inovar e atender às necessidades que o mercado ele tem tido. Então, quando se pensa na metodologia aprendizagem baseada em projeto, o estudante ele é centro dessa construção de trazer o seu potencial. O docente está como subsídio e aprofundamento técnico e incentivar esse contato e essa realidade com o mercado de trabalho. Então, o estudante, ele deixa de ser apenas ouvinte, de ser apenas alguém passivo ali dentro de uma sala de aula para ser totalmente ativo nos projetos, ativo na participação, ativo na teoria, na prática, na preparação e trazendo soluções reais. Então, dentro dessa metodologia, a gente vem atender a necessidade que a gente sente no mercado de trabalho, tanto aqui de Irecê, quanto na região, quanto no mundo, da necessidade não apenas técnica, mas na necessidade prática e na habilidade de adaptar a necessidade. Nós sabemos que o mercado de trabalho, ele muda de uma proporção muito rápida e nós, enquanto inseridos nesse espaço, nós precisamos se adaptar nessa rapidez que ele demanda da gente. Então, é muito nesse sentido de colocar o estudante no centro desse processo e dele entender a importância desse potencial prático. E aí, gostaria também de convidar a quem tem interesse, curiosidade, de conhecer a Unifam, unidade de Irecê, que fica localizado na 1º de janeiro, ou entrar em contato conosco através do 0800 72 10 162 para conhecer nossa estrutura, visitar o nosso espaço, entender o quanto a Unifam Irecê veio fazer a diferença na nossa região e o quanto estimulou esse processo de formação que muitas vezes não era possível sair da cidade ou da região e a variedade de cursos que nós oferecemos. Então, espero vocês lá na nossa instituição, na 1º de janeiro, para conhecer o nosso espaço e entender esse processo mesmo dentro da unidade Irecê. Então, aproveitando aí, não perca a oportunidade de conhecer a Unifam, quais os cursos ela oferece. É muito interessante para você que pretende aí ingressar agora no segundo semestre, né, 2026. Segundo semestre, tem oportunidade ainda de ingressar. Então, para tirar suas dúvidas, olha aí, a Karine está dando uma dica maravilhosa para vocês. E seguindo aqui, como os estudantes podem identificar se está escolhendo uma formação alinhada ao mercado de trabalho atual, né? Isso. Quando a gente fala da escolha do curso e enfatizando ainda mais o que eu venho falando desde o início, o processo de escolha de curso, ele vai muito além do curso em si, mas do que você espera enquanto profissional dentro dessa área. Em diversos cursos, quanto da área de saúde, quanto da área de gestão, de tecnologia, na diversidade que hoje a Unifam Irecê ela oferece, nós estamos capacitando profissionais que com certeza o mercado de trabalho vai demandar. Porque não é apenas a formação teórica em si, mas é a capacidade prática de desenvolvimento, de resolução de problemas, de formação em grupo. E sempre quando acontecem os projetos de extensão, que a gente fala, esse projeto vai ser desenvolvido em grupo. O objetivo não é só aquela formação em grupo, é lidar com a habilidade de lidar com pessoas com pensamentos diferentes, com realidades diferentes. E é essa realidade que nós vamos vivenciar dentro do mercado de trabalho. Então, precisamos observar qual o nosso objetivo enquanto pessoa, o nosso objetivo enquanto profissional, e é o que eu sempre digo, sempre dar o nosso melhor. Independente do curso, da formação que tenhamos, precisamos fazer a diferença nesse processo e com certeza será um profissional de sucesso dentro dessa realidade. E enquanto trazendo para minha realidade, eu sempre fui apaixonada pela docência, sempre fui apaixonada pela educação, mas uma das minhas primeiras formações foi na área de administração, no sentido de quê? De entender o potencial que esse leque pode nos proporcionar. Então, o curso de administração me deu esse olhar e foi a partir daí que eu fui afunilando o leque para a área de docência e a área de educação, que sempre foi minha paixão e encheu sempre os meus olhos. Então, é muito importante a gente observar não só pela questão, a rentabilidade financeira, qual o curso que está mais empregando, mas o quanto isso vai
que nós, enquanto pessoas, vai atrelar os nossos objetivos, até porque é uma construção pro resto da vida ali naquele processo mesmo. É verdade. E sabendo que essa diferença é que vai fazer a diferença, né? Essa troca de conhecimento, né? Cada aluno que chega na faculdade, na universidade, ele já traz consigo a sua bagagem, né? O que ele vai fazer é compartilhar aí com as demais pessoas, porque compartilhando, às vezes a dúvida de um, né, o outro vai acabar esclarecendo, né? Exatamente. Então é esse diálogo. E eu sempre falo assim que dentro da universidade, dentro dessa construção, a gente está formando não apenas profissional, mas pessoa. A maturidade, a evolução, o contato, o quanto isso é um processo de evolução dentro dessa experiência que eles passam. Então eu reforço e falo sempre, vivam a universidade, vivam cada dia e aproveitem cada oportunidade. A oportunidade muitas vezes não bate duas vezes naquela porta, mas a importância de entender esse processo, de que cada dia ali é o diferencial na sua formação, não só profissional, mas pessoal também. E todo aluno que passa pela universidade tem essa formação humana também, esse acolhimento pela instituição, pelos profissionais, pelos colaboradores, com certeza, porque, na verdade, o educador não é só o docente da universidade, são todos colaboradores, eles fazem parte desse contexto educacional, né? E esse acolhimento humano, com certeza, vai fazer muita diferença. O aluno se sente em casa. Tem aluno que às vezes não gosta nem de ir para casa. Tá sempre lá na faculdade estudando, prefere estudar às vezes na faculdade do que em casa. E enquanto instituição da Unifam, é algo que vem desde da sede em Feira, que é esse cuidado, essa atenção, esse observar os nossos alunos e esse suporte tão preciso dentro desse processo de educação. É como eu sempre falo, a educação é uma magia. Eu sei que nem todos os dias é fácil essa rotina, o esforço, a dedicação, mas é uma transformação que nós estamos oferecendo. Então, enquanto nós, profissionais que estamos ali na frente na gestão, otimizando e facilitando esse processo para os alunos, tendo sempre esse cuidado de acolhimento, de atenção, de entender a necessidade enquanto nossa região aqui em Irecê. É fácil, não é mesmo, né, Karine? Estudar 5 anos, 4, 5 anos, que são a maioria das graduações hoje, e eu falo pra você, uma experiência que eu vivi, a gente pensa que não vai dar conta. Você também que já foi aluna sabe disso, né? Se você entra no primeiro ano, aí uma professora, uma coordenadora que também hoje é muito minha amiga também, foi minha professora, é minha amiga, foi coordenadora do curso, a gente trabalhava na mesma instituição, e ela falava, Gessi, você vai dar conta, vai que você vai dar conta. Isso não serve só para mim, serve para todo estudante, né? Aí eu falava assim, Maria José, é verdade, a gente vai dar conta. Se Deus for à frente, a gente vai acompanhando, porque a gente entra engateando e no final a gente sai se arrastando, porque chega no último ano, e principalmente para quem trabalha, para quem é casado, para quem trabalha, sabe como que é pesado, né? Mas é tão gratificante quando você termina, que você fala, eu venci. É ou não é gratificante? Com certeza. Eu sempre falo e sempre gosto de abrir minhas aulas falando. Eu digo, gente, o processo de estudar não é fácil. Mas, assim como tem algumas pessoas que a rotina de estudo é mais fácil de organizar, para outras demandam mais tempo. Mas tudo é adaptação e objetivo. Eu sempre falo, tenham objetivos e tenham sonhos. E façam desse objetivo, naquele momento que dá vontade de desistir, de lembrar, não, meu objetivo é me formar, meu objetivo é construir a minha carreira profissional, porque não é fácil. Assim como tem semanas e semanas que vamos com toda aquela motivação, cumprindo direitinho a nossa rotina de estudos, a quantidade de horas, tem semana que não dá. Mas a gente precisa ser o adulto e ter a maturidade de entender que não é na primeira dificuldade que vamos ir pelo caminho mais fácil, que muitas vezes é trancar o curso, é parar naquele processo, que às vezes é necessário, porque acontece coisas e coisas, mas nem sempre é a melhor opção. Então o processo de estudar, ele não é fácil, mas ele é gratificante. Quando eu ingressei no mestrado, inclusive, eu consegui uma aprovação em uma especialização pública. E aí eu virei para minha realidade e olhei o mercado de trabalho. Eu também estava trabalhando atualmente, o mestrado.
e a especialização. Eu disse, não, eu quis tanto esse processo, porque agora não segurar a oportunidade. E é claro que exigia uma dedicação de abdicar de algumas coisas durante aquele processo para conseguir dar conta. Mas a gente precisa entender que é algo temporário, é algo que vai passar e que posteriormente você vai estar com sua formação, com seu diploma e toda a sua rotina pode ser retomada. Então é uma construção. É difícil, mas é prazerosa e gratificante a gente olhar e ver tudo o que construiu nesse processo. E outro ponto também que eu reforço muito importante é como a gente aproveita as oportunidades e a realidade de mercado. Falando um pouquinho do processo da pandemia, por exemplo. Muita gente fala, a pandemia só trouxe aspectos negativos. Eu digo, vai muito de quem soube aproveitar e de quem oportunizou essa realidade. Quando eu olho para a realidade empresarial, enquanto muitas empresas fecharam as portas, outras cresceram. Cresceram no mesmo processo ali que aconteceu, que foi o processo de pandemia. Por que essa diferença? Porque soube se adaptar à necessidade do mercado. E na minha realidade enquanto pessoa, foi a oportunidade que eu vi de iniciar o mestrado. Não era a ideia sair do local onde eu morava atualmente, sair do trabalho para realizar o mestrado, então eu precisava conciliar o trabalho com os estudos e eu aproveitei essa oportunidade. As aulas estavam online, eu não precisava me deslocar. Então a pandemia para mim foi um incentivo para iniciar um sonho, um objetivo que era o mestrado e oportunizar. Então é o que eu sempre falo. A pandemia porque foi um boom, mas eu não falo isso só nessa proporção, mas na proporção de mercado de trabalho de diversas situações que vão acontecendo e que nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais, precisamos se adaptar àquela necessidade. Liderança, 11 horas e 44 minutos, e nós estamos aqui no Dialogando na Liderança com a nossa convidada de hoje, Karine Sampaio, coordenadora da Unifam, unidade de Irecê. E para vocês que estão nos acompanhando, né, ou para você que entrou na live agora ou está acompanhando pelo aplicativo, é uma ótima oportunidade para você tirar suas dúvidas, conhecer a Unifam, quais os cursos ela oferece. Olha que a oportunidade às vezes não passa duas vezes na vida da gente, então quando ela passa a gente tem que agarrar com as duas mãos, não é verdade, Karine? Com certeza. Não perca essa oportunidade. Estamos finalizando o primeiro semestre, iniciando o segundo, já com vestibular aberto, então venham conhecer as nossas instalações, a nossa estrutura, como eu já falei, localizado na 1º de janeiro, uma localização fácil de vocês se identificarem, e qualquer dúvida também estamos no WhatsApp com o contato 0800 7210 162. É muito importante esse contato, entender a nossa cultura, a nossa estrutura, o que a gente preza e entrega a vocês enquanto estudantes. Você falou da pandemia, né, que para você foi até melhor, né, para você conseguir atingir um dos seus objetivos. Muitas pessoas sofreram muito com isso, mas para quem estuda, né, estudar online, às vezes favorece até o deslocamento da sua cidade para outra cidade. E eu vou falar para você, quando eu estudei também, se isso serve de incentivo para muitas pessoas que às vezes colocam obstáculo, né, dificuldade durante a sua trajetória de quer trancar a faculdade porque você trabalha, não está dando conta.
Olha, quando eu estudei, já faz alguns anos, mas isso marcou para mim, porque a gente valoriza muito mais quando você faz o que você gosta, você faz com paixão, né? Com muito amor e dedicação. Eu trabalhava o dia todinho, até 6 horas, e depois ia para a faculdade, chegava em casa quase 11 horas, aí era só tomar um banho, jantar e sentar na mesa para estudar. Eu estudava todos os dias até 3 horas da manhã. Eu dormia das 3 às 6. E como você falou, a gente precisa abdicar de algumas coisas, com certeza. Vida social você não tem, né? Mas é só por um período que vai passar, e com certeza no final você vai ver, né, que você fez a escolha certa. Porque quando você está em busca de algo para mudar a sua vida profissional, e não muda só a vida profissional, muda tudo completamente. Porque adquirir conhecimento é uma coisa que você é o maior beneficiado, e você nunca vai se arrepender, desde que você escolhe uma profissão que você vai se identificar profissionalmente, vai colaborar, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, os conselhos da Karine aqui, as dicas que ela está dando, é para você aproveitar e agarrar mesmo essa oportunidade. E agora, além da sala de aula, qual a importância da experiência universitária para a construção da carreira? Você já deu várias dicas, falou de projeto, muitas coisas você já falou, mas nessa dica aqui, o que você pode estar falando para quem está nos ouvindo? Hoje a gente fala muito do interpessoal, do relacionamento com pessoas, da identidade construída enquanto estudante, enquanto profissional. Então hoje, o lidar com pessoas, a área de gestão de pessoas, que a gente até conversou sobre a área que tanto gosta, tem sido uma área que ela precisa ser atrelada em todos os cursos, em todas as experiências, em todos os contatos. Então, dentro do processo de formação, nós precisamos entender que nós estamos construindo a nossa carreira e a nossa identidade. Identidade enquanto pessoa, enquanto amadurecimento e enquanto responsabilidade também. Dentro do processo de formação, precisamos entender a responsabilidade que temos em mãos de entregar a essa necessidade de mercado, nós enquanto profissionais. Então, a responsabilidade, a construção de carreira, de entender o diferencial que podemos fazer na nossa região é de crucial importância. E eu sempre comento, eu digo, quando a gente vivencia alguma situação, seja em alguma empresa, em alguma realidade, tive um atendimento ruim, não tive uma experiência boa em determinado momento. E nós, quando estamos sendo profissionais dentro daquela realidade, dentro de uma organização, dentro de um serviço privado ou público, nós estamos oferecendo uma experiência de qualidade àquelas pessoas que estamos sendo atendidas. Então, precisamos fazer a diferença enquanto nós estudantes, enquanto nós profissionais, e a responsabilidade que nós temos enquanto sempre entregar o melhor de nós enquanto pessoa, enquanto profissional. Com certeza. Para quem está pensando em iniciar a graduação agora, qual conselho você daria ou qual dica você daria, já que vai para o segundo semestre, né, de 2026? Precisamos entender qual é o nosso objetivo enquanto pessoa, o nosso objetivo enquanto profissional e o quanto isso vai impactar em nosso processo. Eu falo sempre assim, desde antes de terminar o ensino médio, eu sempre tive em mente o curso de administração, mas nem sempre as pessoas elas têm uma decisão tão formada de qual curso quer cursar, de qual área quer seguir, do que determinar. Então é o momento da gente ter uma pausa e entender qual é o nosso objetivo enquanto pessoa, enquanto profissional, o que é que eu quero daqui a 5 anos, como eu quero estar há 10 anos. E eu sempre falo, eu digo, sempre tenham sonhos e tenham objetivos, porque quando vem a dificuldade, são esses objetivos que nos seguram a continuar e a alcançar. Então, muitas vezes eu tenho contato com algumas pessoas e falo, não fiz meu ensino superior porque demorei muito a decidir depois do ensino médio, mas nunca é tarde, e nós estamos aí se aproximando do início do próximo semestre e é a hora de entender a nossa realidade e investir nesse processo de formação enquanto pessoa, enquanto profissional, e o quanto isso estimula a nossa região tem uma universidade tão ampla, tão vasta e tão renomada que já se é a Unifam, dentro da realidade de Feira, e trazendo essas possibilidades para evitar esse deslocamento de ir para a cidade grande, tendo essa possibilidade dentro da nossa região. O impacto disso é gigantesco para nosso desenvolvimento e potencializar estudantes, que não é uma
possibilidade desse deslocamento para cidades tão longe. Então aproveitem essa oportunidade e façam por vocês enquanto estudante, enquanto pessoa. Escolham um curso que faça sentido e que vá consolidar esse processo formativo de cada um de vocês. Quando está na adolescência, né, que 17 anos ainda, muitos têm muitas dúvidas, principalmente, eu acho que é o que tem mais dúvida em qual curso, né, ingressar. Existe o teste vocacional aqui para identificação ou não? O teste vocacional, quando a gente faz a triagem, a gente apresenta a ementa dos cursos e a amplitude das áreas de atuação que pode acontecer. Então, dentro dessa perspectiva de entender qual é o que o curso oferece, qual a prática que ela oferece, onde eu vou atuar, o aluno ele já consegue saber se é aquilo mesmo que eu quero. Então, quando a gente fala, eu quero ir para a área de saúde, mas eu quero lidar com o quê? Com a parte de gestão, com a parte prática, com contato mais específico, o que é que quer dentro desse sentido, e a partir desse entendimento a gente oferece a melhor proposta. Então, a gente sempre tem esse cuidado de mostrar qual é a estrutura, qual é o objetivo e a amplitude. Quando se fala em vários cursos, por enfermagem só pode atuar naquele ponto. Não, a gente tem uma amplitude muito grande nos diversos cursos, tanto desde a área de gestão, de atendimento, contato direto com o público, vai do objetivo e do nosso processo formativo de construção mesmo enquanto estudante, enquanto pessoa. Também o interessado, ele pode acessar, né, a plataforma lá da Unifam, ver as matrizes curriculares, procurar também a Unifam para esclarecer, tirar as dúvidas, para fazer isso que você está falando, né, a amplitude que tem lá de cursos, para poder a pessoa se identificar e ingressar naquilo que ela realmente deseja, né, para não ter esse retrabalho de trancar um curso, reiniciar em outro. É sempre bom a pessoa ter certeza do que ela quer seguir profissionalmente a sua carreira, né, Karine? E pode nos acompanhar tanto nas redes sociais, temos o Instagram específico da Unifam Irecê, assim como também os sites e de toda a Unifam, de toda a nossa rede, para que vocês conheçam a nossa essência, a nossa estrutura, as nossas ementas e sintam-se à vontade para nos procurar presencialmente na Unifam Irecê e entender um pouco mais de perto e a gente entender a sua necessidade e da melhor forma conduzir para esse processo de escolha enquanto curso, enquanto formação. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as inscrições para o vestibular da Unifam. Já estão abertas? Sim, com certeza, estamos nos aproximando, já temos inscrições, esse processo já está sendo construído e eu convido a vocês a entender e aproveitar essa oportunidade e iniciar esse sonho que eu sei que está guardadinho aí nesse segundo semestre. Então, venham entender conosco presencialmente a nossa metodologia, a nossa estrutura, as opções de curso. Nós temos mais de 15 cursos ativos, desde cursos presenciais e semipresenciais, em uma estrutura não vista na nossa região. Então, convidamos os alunos, os familiares que tenham esse interesse e essa curiosidade de entender um pouquinho sobre essa realidade, tanto presencialmente quanto através do nosso WhatsApp, que é o 0800 7210 162. Não percam essa oportunidade de iniciar e finalizar 2026 de uma forma diferente, dando o início de um sonho que eu sei que muitos estão aí guardadinhos ainda nesse processo. Eu já ia perguntar para você como os interessados podem conhecer melhor a instituição, os cursos ofertados e realizar a sua inscrição. Online também pode fazer a sua inscrição? Pode sim, com certeza. Pode entrar em contato conosco nesse número que passamos todas as orientações desse processo, quanto online quanto presencial. Vocês têm modalidades lá, é presencial e semipresencial? Isso, nós temos tanto cursos presenciais quanto semi. Os cursos presenciais nós temos direito e enfermagem, semipresenciais nós temos na área de saúde um vasto leque, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição também, além das áreas de gestão, contabilidade, administração, de tecnologia também, engenharia, análise e desenvolvimento de sistema. Então a amplitude ela vem atender a essa necessidade
especialidade que nossa região ela tanto necessitava. Então, cursos da área de saúde, cursos da área de gestão, cursos da área de tecnologia e atender também a disponibilidade, desde um curso presenciais todos os dias, curso com 3 dias presenciais na instituição. Então, é muito importante entender o potencial que nós estamos oferecendo e a facilidade de adaptar a necessidade de cada um também, tanto na variedade de curso quanto na modalidade, contando com o presencial e o semipresencial. Eu ia já perguntar para você quais os cursos são oferecidos pela Unifam, mas são inúmeros. É verdade, só acessando lá para saber todos, né? Isso. Mas qual aquele, assim, que é o carro-chefe da instituição? Nós hoje estamos com uma demanda muito forte em terapia ocupacional, tem sido uma turma muito grande dentro da universidade, assim como também o curso de biomedicina. Mas todas as turmas ela tem um quantitativo muito grande, um quantitativo de estudantes que veio fazer a diferença. Então nós temos mais de 15 turmas ativas hoje, sendo o primeiro semestre do curso, e mais de 400 alunos. Então veio com esse diferencial e os alunos a satisfação. A gente tem muito cuidado de acompanhar esse processo de satisfação, a satisfação deles, de entenderem e gostarem da qualidade do que o curso ele tem oferecido dentro da estrutura aqui em Irecê. E também tem a oportunidade de cursar a segunda graduação? Temos sim, temos a oportunidade. Só precisamos avaliar o currículo que já tem e adaptar a necessidade de cada um. Mas a gente faz esse processo também. Para você que está nos ouvindo, que às vezes tem interesse de cursar a segunda graduação, isso aí é uma análise curricular, né? Com certeza você vai eliminar algumas disciplinas e terão outras que às vezes tem que cursar, né? Que faz parte da matriz atual. Karine, eu acho que assim nós falamos bastante, né? Muita informação para quem está interessado em ingressar aí no seu ensino superior, para você que está iniciando, você que vai cursar uma segunda graduação, é muito importante você pensar, mas pensar mesmo, e procurar a Unifam para você poder tirar suas dúvidas. Não perca essa oportunidade. E falando agora também, hoje existe muitas oportunidades para ingressar hoje no ensino superior. A gente fala hoje do Enem, do FIES, o SISU, são várias oportunidades, né? Além de contar também com as bolsas que cada instituição oferece, né? Tem diferenciais de porcentagens. Então, para você saber exatamente, você tem que procurar a instituição para você tirar todas essas dúvidas, não é verdade, Karine? Justamente. É como eu sempre falo, a gente procura atender a especificidade de cada aluno. Então não percam essa oportunidade de nos procurar, seja presencialmente ou através do WhatsApp, para a gente entender a necessidade de você enquanto estudante e nós enquanto instituição oferecer a melhor experiência durante esse processo formativo. Muito bem. E para você que procurar a Unifam, quer falar com a coordenadora, ela está aqui, ó, é só procurar, você já está conhecendo ela, ó, Karine Santiago, viu? Com certeza ela vai atender vocês muito bem lá na Unifam. Eu já tive o prazer de ir lá na Unifam ano passado, foi no aulão do Enem, né? Eu estive lá e assim, a receptividade foi muito bacana, o acolhimento, né? Fiquei encantada. E pelo ambiente educacional, eu tenho lá, assim, as minhas paixões, que eu trabalhei 22 anos no Centro Universitário de São Paulo e eu já conversei com a Karine aqui, é muito incentivador para a gente que está vivendo num ambiente, trabalhando num ambiente, a gente estudar, fazer uma graduação ou especializações, é muito incentivador. E para você que está começando, não perca essa oportunidade, essa experiência, que você vai mudar muito, além de crescer, né, no seu conhecimento, o network, você vai ter assim novas possibilidades na sua vida de realizar os seus sonhos, pode ser um divisor de águas na sua vida. Karine, eu falei assim, eu acho que o que eu tinha para falar para você, perguntar, para esclarecer para os nossos ouvintes, eu falei. Agora a palavra é sua para você fazer a sua colocação, mais alguma dica que você quiser dar aqui, deixar aqui para quem está nos ouvindo. Este é o momento de você falar livremente o que você deseja, né, passar para as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. Gostaria de agradecer a oportunidade e de levar
o poder da educação a mais pessoas. E eu sempre falo, quando se fala em educação, me enchem os olhos do poder de transformação que a gente oferece na vida de inúmeras pessoas. Então, gostaria de reforçar que o momento é agora, que entendam que cada um passa por um processo, mas nunca é tarde para investir na gente, no conhecimento nosso, e é algo que é nosso, é nossa construção enquanto pessoa. Então, enquanto coordenadora acadêmica da Unifam, espero cada um de vocês para entender a necessidade e proporcionar a possibilidade de realização desse objetivo profissional e pessoal de cada um de vocês. Agradeço a todos que acompanharam também conosco esse momento tão importante de reforçar a importância do processo formativo na vida de tanta gente, o quanto isso impacta não só na nossa enquanto pessoa, mas de toda a família, de todas as pessoas que estão ali ao nosso redor nesse processo. O meu muito obrigada e espero cada um de vocês na Unifam Irecê, localizada na 1º de janeiro. Nós da Rádio Liderança agradecemos, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade tão ocupada que ela é, e se disponibilizou a tirar um tempo para vir aqui falar da Unifam, dar essa oportunidade para vocês de tirar dúvidas e procurar a Unifam. Não perca essa oportunidade, viu? Ouça as palavras da Karine, não só aqui pelo ouvido, mas aqui pelo coração, que vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Muito obrigada, a gente que agradece, e as portas aqui da Rádio Liderança estarão sempre abertas para vocês quando vocês quiserem retornar. Muito obrigada.